dos Torturados ou Tutorados do Governo do Estado de Minas Gerais, volume 1 de 2021. Eu sou o professor Pedro Mendes Júnior, professor de Filosofia e Religião do Governo do Estado de Minas Gerais, da Prefeitura Municipal de Uberlândia. Então, nesse PET 1, nós estamos na quarta e quinta semana do terceiro ano do ensino médio de Filosofia. E hoje vamos falar um pouquinho sobre os tipos de conhecimento, sobre a diversidade do saber, sobre epistemologia, o estudo do conhecimento, sobre a teoria das ideias de Platão, sobre o racionalismo, o empirismo, o criticismo, e vamos fazer algumas atividades relacionadas a esses assuntos. Bora lá então? Então, olá estudante, você já se perguntou sobre como nós conhecemos o mundo? Será que as coisas são exatamente da forma que nós as percebemos? O azul do céu é percebido da mesma forma por todo mundo? É possível conferir isto? Essas questões revelam que o conhecimento sobre o mundo ele não é tão objetivo quanto a gente pensa. Essa semana nós seremos convidados a revisitar algumas teorias filosóficas que se debruçam sobre o problema do conhecimento. Então vamos recapitular o que é epistemologia, o estudo do conhecimento. A epistemologia, também conhecida como teoria do conhecimento, é a área da filosofia que investiga como ocorre o conhecimento humano. É uma investigação sobre a natureza, sobre as causas, sobre as etapas do conhecimento. Nós temos, por exemplo, a teoria do conhecimento de Platão, a sua teoria das ideias. Platão desenvolveu uma teoria do conhecimento um verdadeiro, do grego episteme, e de como acessar. Ele diferencia o conhecimento verdadeiro episteme, conhecimento que é passível de verificação, ou logicamente construído e constituído, da doxa, que é a opinião. A episteme ela aspira à universalidade, ele busca ser universal, vale em qualquer tempo, qualquer lugar, para qualquer pessoa, enquanto a doxa ela é individual, é particular, a doxa é a opinião, e opinião todo mundo sabe, Opinião é igual o fiofó, o twin, o cu, todo mundo tem o seu, o de vocês, porque o meu é só meu, Então, do grego episteme, de como acessá-la, bem como também de distingui-la da opinião do grego doxa. Para ilustrar sua teoria, Platão, entre outros exemplos, ele usa a alegoria da caverna, a alegoria, o mito da caverna de Platão. Vamos ver um pouquinho, uma imagem que explica mais ou menos como é isso. Então, aqui nós temos a caverna de Platão, a área da ilusão, o espetáculo das sombras, como que está ali o cativo, ele está preso, acorrentado, sentado, sem se mexer, com pés e braços presos, o pescoço também, ele só vê as sombras projetadas na parede. Aqui nós temos um fogo, o fogo, aí a luz, tudo isso projeta, faz com que tenha sombras. Tem um indivíduo aqui, passando à frente do fogo com objetos, esses objetos projetam sombras na parede. Nós temos um muro aqui, a luz, tem o caminho dos fantoches, onde eles passam com os fantoches que nos enganam, são as ilusões, as sombras que nós vemos. Então nós estamos somente vendo sombras e acreditando que essas sombras são a verdadeira realidade, mas a verdadeira realidade está fora da caverna. Então aqui tem a área da crença, a área da razão. O indivíduo de repente, em algum determinado momento, ele se desprende, ali ele consegue sair, mas como ele passou a vida inteira acorrentado, preso, sem se mover, ele está com os membros atrofiados, então para ele sair ele vai ter uma certa dificuldade, vai ir rastejando, porque os membros, como eu já disse, estão atrofiados. Então vai ser um caminho árduo até ele sair da caverna. Nós temos a área da razão, o fogo aqui, para ele conseguir sair. Depois que ele consegue sair, ele consegue atingir a área da filosofia, e compreender, perceber. Somos dois, perceber a ideia do bem ou do bom, que é o sol. A luz do sol não entra além do muro. Quando ele sai da caverna, os olhos dele estavam acostumados com a escuridão também no primeiro momento, então ele fica cego, ele fica ali com a visão um pouco distorcida, até que os olhos dele possam se adaptar e começar a poder enxergar, se lidar com a claridade do sol. Ele vai enxergar no primeiro momento só à noite, durante o dia, aos poucos ele vai aprendendo a enxergar e vai percebendo as coisas tais como elas são, ou seja, com a claridade, com a luz, e não mais as sombras. Então, essa é a caverna de Platão, Em sua obra República, Platão, através de Sócrates, ele pede a Glauco para imaginar um grupo de pessoas presas por correntes no interior de uma caverna desde a infância, por estarem presas, e elas só poderiam olhar para a parede do fundo da caverna. Nessa parede eram projetadas sombras de objetos, de pessoas, animais que perpassavam do lado de fora,
Como não podia olhar para trás, essas pessoas achavam que as sombras eram as coisas reais. Como elas só viram sombra durante toda a sua vida, elas começaram a achar e acreditar que as sombras eram a única e verdadeira realidade. Mas uma dessas pessoas, ela conseguiu se soltar das correntes e sair da caverna do lado de fora, depois de superar a dor causada pela luz do sol e tentar mostrar para os outros prisioneiros que existe uma realidade mais nítida, mais colorida, um mundo mais real do lado de fora. Este integrante seria questionado, foi ignorado, né? Muita gente acabou não compreendendo, não entendendo, e ele acabou sendo morto quando tentou mostrar para eles que existia um outro mundo, além daquele mundo de sombras, de ilusão e de engano. Então, as sombras projetadas no interior da caverna correspondem às informações recebidas pelos sentidos, é o que nós percebemos nesse mundo sensível, né? Com a visão, audição, tato, paladar e olfato. Tudo que a gente percebe pelos sentidos são sombras, geradoras da opinião, da crença, da doxa, né? A opinião doxa é a crença e a pistis. O lado de fora da caverna corresponde ao plano inteligível, ao mundo das ideias, do conhecimento verdadeiro, onde estão as formas e a verdadeira realidade. Os seres e objetos, né, então, a verdadeira realidade não está nesse mundo, mas no mundo além desse, que é o mundo inteligível. Os seres e os objetos fora da caverna, eles correspondem às formas ou às ideias perfeitas, e o sol corresponde à própria ideia do bem, a ideia suprema. Então, o prisioneiro que ele consegue se soltar das correntes e acessar o lado de fora é o filósofo, aquele que busca pensar filosoficamente. O caminho que leva para fora da caverna é um método dialético, o diálogo crítico, né, o diálogo platônico, que consiste na contraposição argumentativa para se chegar em uma ideia, uma forma perfeita e imutável, o mundo das ideias. Né? Esse método já vinha sendo elaborado e desenvolvido por Sócrates, e Platão vai adotá-lo. Né? Platão compreende o plano da realidade física como uma cópia do mundo inteligível, uma imagem, ou mesmo uma sombra de ideias perfeitas e imutáveis que pertencem ao extrato superior da realidade, que é o mundo inteligível. Para Platão, os sentidos humanos eles são capazes de acessar apenas a realidade física, que é a sombra, que é a ilusão, que é engano, né? E somente a razão é capaz de contemplar as formas ou as ideias de uma realidade inteligível, superior a essa que nós percebemos no mundo sensível. A característica principal da realidade física é a mudança, né? A impermanência. Esse mundo sensível está em constante mudança, em constante transformação, por isso ele é um mundo de ilusão, de engano, de mentira. Isso, segundo Platão, configura a impossibilidade de obter um conhecimento verdadeiro através dos sentidos. Os sentidos nos enganam. A visão, a audição, o tato, o paladar, o olfato. Eles estão constantemente nos enganando. Né? O caminho para a verdade seria, portanto, passar das sensações para as ideias perfeitas. Então, por exemplo, ao invés de buscar o amor verdadeiro nos sentimentos provocados pelas relações amorosas imperfeitas que vivemos, devemos buscar o amor enquanto ideia, enquanto forma perfeita no plano inteligível. Esse amor aqui é um amor passageiro, um amor enganoso, um amor ilusório, e a gente não pode confiar nele. É um amor verdadeiro, aquele amor perfeito, ideal que está no mundo das ideias. Na vida concreta, os jeitos de amar são diversos e possuem duração relativa, né? São efêmeros, passageiros. É bastante comum encontrar pessoas desiludidas nas relações amorosas, pois toda forma de amor, né, de viver o amor, pois toda forma de viver o amor são simulações do verdadeiro amor. Por isso a ideia do amor platônico. Né? O amor platônico seria um amor perfeito. A gente idealiza muitas vezes a pessoa e a pessoa não corresponde àquela ideia que a gente fez. Né? Então, cópias da ideia do amor perfeito no plano inteligível. O amor platônico diz respeito a buscar o amor. E daí o amor perfeito, e não o amor cópia. Esse amor imperfeito, ilusório, passageiro, enganoso que a gente experimenta com os nossos sentidos. Esse amor que a gente se apaixona pela beleza da pessoa, pelo que a gente ouve da pessoa, pelo cheiro da pessoa, pelo gosto de beijar, pelo gosto de tocar e ser tocado por aquela pessoa. Os sentimentos, os desejos, os calafrios, a barriga borboletando, borboletas no estômago, não podem ser confundidos com o amor de verdade. O amor de verdade é o amor inteligível, pois não passam de imagens mais ou menos distorcidas e opacas da forma perfeita do amor. Agora vamos ao racionalismo. O racionalismo é uma corrente filosófica que valoriza e prioriza a razão no processo de conhecimento. O Platão era um racionalista, o idealista e um racionalista. Né? Nós conhecemos graças à razão, os sentidos nos enganam. E são as ideias, ele é também um idealista, porque nós só conhecemos as ideias que são perfeitas. Né? O que nós adquirimos através dos sentidos são pura ilusões. Então, para os racionalistas, os sentidos são fontes de engano e de erro. As ideias teriam origem na própria razão humana. Só as ideias oriundas da razão seriam perfeitas e impassíveis do engano que promovem as sensações. O racionalismo
Então, as ideias têm origem na própria razão humana. O racionalismo pode ser compreendido sob a ótica do inatismo também. O inatismo acredita que existem ideias inatas, ou seja, quando a gente nasce, nós já nascemos com algumas ideias. Algumas ideias já nascem, já estão na nossa alma. Para Platão, todas as ideias já estão na nossa alma, porque nossa alma outrora habitou o mundo inteligível, o mundo das ideias. Ele cometeu um pecado lá, foi expulso, aí ele teve que passar por um rio chamado Rio Léter, o rito do esquecimento, para poder se encarnar e expiar a sua culpa por conta do pecado. Então ele tem que passar por um ciclo de reencarnações até ele alcançar o conhecimento da sabedoria e poder retornar para o mundo da ideia. Então ele já sabe, já conhece todas as ideias perfeitas. Então conhecer para Platão é recordar. Já outros inatistas, como Descartes, pensam numa perspectiva diferente. Segundo ele, tem algumas ideias que nós nascemos com elas. Elas foram colocadas na nossa própria alma pelo próprio Deus. Por exemplo, a própria ideia de Deus. Ninguém nunca viu, nem ouviu, nem sentiu a ideia de Deus. Então não é uma ideia oriunda dos sentidos, uma ideia que veio dos sentidos, ideias da sensação. Não é uma ideia também fictícia, não é adventícia, que vem dos sentidos, nem fictícia, porque não foi inventada. Não tem como inventar essa ideia, porque as ideias adventícias geralmente são junções de outras ideias. A ideia de Deus não é a junção de nenhuma outra ideia. É uma ideia que foi colocada na nossa alma desde o nascimento, para que a gente depois fosse procurá-la, buscá-la, compreendê-la, que é o próprio Deus. A ideia de perfeição também está nesse mesmo plano. O inatismo afirma que o conhecimento já nasce com o ser humano e, portanto, não depende da experiência. Boa parte das nossas ideias são inatas. René Descartes, o Gottlieb Leibniz, o Baruch de Spinoza são alguns representantes dessa corrente. O Spinoza não é bem um inatista, apesar de que todos eles aí cultuam a matemática, e para eles a matemática ela é meio que inata, a lógica matemática ela habita em nós. Já o empirismo, para o empirismo a base do conhecimento é a experiência sensível. Nós conhecemos graças aos sentidos, visão, audição, tato, paladar e olfato. Não há nada no nosso intelecto que não tenha nele chegado senão por meio dos sentidos. Então, as ideias, o conhecimento e a própria razão são produtos das experiências sensoriais advindas do contato do homem com o mundo, no nosso sentido com as coisas, com a visão, audição, tato, paladar e olfato. Então, nessa perspectiva, ao nascer, uma criança seria como uma folha de papel em branco. E com as experiências, vivências, essa folha da criança seria preenchida com as ideias. As ideias vêm das experiências sensíveis. O John Locke diz isso. Quando a gente nasce, a gente é uma tábula rasa, ou seja, uma tábula sem nenhuma inscrição. Todas as inscrições, todas as marcas dessa tábua, todas as ideias, elas serão oriundas das nossas experiências sensíveis, ou seja, daquilo que a gente perceber nos nossos sentidos: visão, audição, tato, paladar e olfato. Representantes aí, os mais destacados do empirismo são John Locke, o Francis Bacon, o David Hume, o George Berkeley. São alguns membros dessa corrente filosófica. O Berkeley vai até mais longe nisso, ele vai chegar no idealismo empirista, uma coisa bem exótica, porque ele vai questionar a realidade do mundo material, e só existe aquilo que nós percebemos. Ser é ser percebido. Se você não percebe, aquilo não existe. Então, enquanto a gente não percebia Plutão, por exemplo, não sabia da existência desse planeta, ele não existia. As coisas só existem a partir do momento que nós as percebemos. Então, enquanto a gente não está as percebendo, vendo, ouvindo, tocando, sentindo o cheiro, o sabor, elas não existem. Então, tudo existe enquanto experiência e percepção. Tem o criticismo, que o criticismo é um método de investigação filosófica do Immanuel Kant. O David Hume é um crítico do empirismo, apesar de ser um empirista, porque para ele o empirismo nos leva à indução, e a indução é ilusória. Ela não nos dá certeza alguma, mas somente probabilidades. O criticismo, Kant vai ser acordado do sono dogmático pelo David Hume e vai desenvolver o criticismo, que é o método de investigação filosófica do Immanuel Kant. Caracteriza-se por investigar os limites da possibilidade do conhecimento. Vai fazer uma crítica da razão, a crítica da razão pura, e vai falar que tem coisas que nós não podemos conhecer. Nosso conhecimento é limitado, e tudo que nós podemos conhecer é aquilo que nós podemos captar por meio dos sentidos. Se não for passível de experiência sensível, então não pode ser conhecido. Então, os sentidos, eles fornecem o material, a faculdade da sensibilidade fornece o material para a faculdade do entendimento processar e transformar em conhecimento. Então, com essa metodologia, o Kant compreende que tanto o empirismo quanto o racionalismo seriam insuficientes para explicar a maneira como ocorre o conhecimento. Então, ele vai fazer uma espécie de síntese entre o empirismo e o racionalismo. Os sentidos fornecem os dados, o material, para a razão processar. A razão sozinha não consegue conhecer nada, porque ela precisa dos sentidos, porque os sentidos que dão as informações e os dados.
Os sentidos sozinhos também não podem produzir conhecimento, porque os animais, por exemplo, têm sentidos, mas não produzem conhecimento. Por quê? Porque não tem razão. Então, ele vai fazer essa espécie de síntese, né? Seriam insuficientes o racionalismo e o empirismo para explicar a maneira como ocorre o conhecimento. Então, de acordo com o criticismo kantiano, o conhecimento depende tanto da experiência, porque a experiência assim, em si são os sentidos que fornecem os dados para o entendimento, para a razão, né? Quanto da racionalidade humana, racionalismo. Para Kant, o ser humano possui estruturas. São faculdades que antecedem, né? Faculdades com as quais a gente já nasce. A gente já nasce com a capacidade de perceber as coisas com os nossos sentidos, com a visão, com a audição, o tato, paladar e olfato. Mas elas sozinhas não produzem conhecimento, mas já nascemos também com um entendimento, com a faculdade, com a estrutura a priori do entendimento. Então, essa estrutura permite a gente organizar esses dados, essas informações e transformar isso em conhecimento. Então, antecedem e filtram a realidade de determinada forma, né? As formas puras da sensibilidade, as categorias a priori do entendimento que vão organizar aquilo que a gente recebe dos sentidos e organiza no espaço e no tempo na nossa mente. Para saber mais, tem uma animação que resume a filosofia de Platão no YouTube, vocês podem procurar. Tem também uma paródia no YouTube sobre o racionalismo de Descartes. Tem muita coisa na internet. Hoje em dia só não aprende quem não quer, né? Vamos às atividades agora. Atividade, texto 1. Experimentei algumas vezes que os sentidos eram enganosos, e é de prudência nunca se fiar inteiramente em quem já nos enganou uma vez, segundo Descartes nas suas meditações metafísicas. Nós temos o texto 2, né? Sempre que alimentarmos alguma suspeita de que uma ideia esteja sendo empregada sem nenhum significado, precisaremos apenas indagar de que impressão deriva essa suposta ideia. E se for impossível atribuir qualquer impressão sensorial, isso servirá para confirmar nossa suspeita. Então, o que o David Hume está defendendo aqui, né? Segundo ele, não existem ideias sem impressões. Toda ideia ela vem de uma impressão. A impressão é aquilo que nós percebemos com os sentidos, visão, audição, tato, paladar e olfato, né? É aquilo que acontece de forma vívida agora. Por exemplo, vocês estão me vendo e me ouvindo. Não podem me tocar, nem sentir meu cheiro, nem meu sabor. Mas estão me vendo e me ouvindo aparentemente. Ou só me ouvindo, se você estiver com fone e não estiver assistindo. Então você está tendo uma experiência sensível de mim, uma impressão. Depois vai ficar a ideia disso que você está ouvindo aqui. A ideia é sempre mais vaga, mais fraca em relação à impressão. A impressão é vívida por quê? Porque ela acontece de forma imediata através dos sentidos. A ideia é aquilo que fica depois. E não existe nenhuma ideia inata, toda ideia vem de impressão. É impossível a gente ter uma ideia daquilo que a gente nunca teve uma impressão. E um exemplo disso é o caso do Aleijadinho, né? Pedi para ele fazer um leão, ele nunca tinha visto um leão. Tentaram explicar para ele como é que era um leão, né? Ele fez a parte do que tentaram explicar para ele, saiu um macaco. Talvez tenham dito para ele que parecia com um mico-leonorado, né? Mas não parece um macaco-leão. Então, ele tinha que fazer o leão, ele fazia esculturas religiosas, o leão da tribo de Judá, que é um símbolo religioso, e acabou saindo isso. Então, por quê? Porque é impossível você ter uma ideia de alguma coisa que você nunca teve impressão. Ele nunca foi na África, nunca viu um leão. Como é que ele vai fazer um leão? Uma escultura de leão? Então, nos textos, ambos os autores se posicionam sobre a natureza do conhecimento humano, né? O Descartes falando mal dos sentidos, que eles nos enganam, e o David Hume dizendo que não tem ideia se não tiver experiência sensível, né? Se não tiver uma impressão. Então, eles posicionam aí, a comparação dos excertos permite assumir que Descartes e Hume defendem os sentidos? Não. Como critério originário para considerar um conhecimento legítimo? Entendem que é desnecessário suspeitar do significado de uma ideia na reflexão filosófica e crítica? Não, a gente tem que suspeitar, né, da ideia. Principalmente ideias oriundas dos sentidos, segundo Descartes, ou de uma ideia que não tenha vindo dos sentidos, segundo David Hume. São legítimos representantes do criticismo quanto à gênese do conhecimento? Não, o criticismo é de Kant. Concordam que conhecimento humano é impossível em relação às ideias e aos sentidos? Não. Não são céticos. Atribuem diferentes lugares ao papel dos sentidos. No processo de obtenção do conhecimento, sim, a letra E é correta, né? Os sentidos nos enganam, portanto não pode ser fonte de conhecimento seguro, verdadeiro, certo, correto, segundo Descartes. E, para Hume, não há conhecimento, né? Se você tiver uma ideia que não vem de uma impressão, essa ideia considera que com certeza é uma ilusão. A ideia que não vem de uma impressão. Só as ideias que vêm de impressão são reais, são verdadeiras, né? A gente tem que saber diferenciar isso. Vamos à segunda questão. Para Platão, o que havia de verdadeiro em Parmênides era que o objeto de conhecimento é um objeto de razão e não de sensação. E era preciso estabelecer uma relação entre o objeto racional e o objeto sensível material que privilegiasse o primeiro em detrimento do segundo. Lenta, mas irresistivelmente, a doutrina das ideias formava-se em sua mente. Ele vai mesclar aí
Parmênides, Platão vai mesclar Parmênides com Heráclito. Heráclito dizia que tudo muda, nada permanece o mesmo, tudo está em constante transformação. Isso é um mundo sensível. E Parmênides vai dizer que nada muda, porque se alguma coisa mudasse, o ser deixaria de ser, se tornaria não ser. E não ser não existe, não ser é nada, e o nada não pode sequer ser pensado. Então não tem como o ser deixar de ser e se tornar não ser, porque o não ser é impossível, logicamente. Então o mundo das ideias, o mundo inteligível, é o mundo de Parmênides, e o mundo sensível é o mundo de Heráclito, onde tudo muda, tudo ilusório, tudo está em constante transformação. Está na obra do Platão e Aristóteles, o fascínio da filosofia dos enganos. O Platão faz referência à relação entre a razão e a sensação, um aspecto essencial da doutrina das ideias de Platão, né? Essa relação entre a sensação. Claro que não há conhecimento, primeiro todo conhecimento ele é uma ascensão, né? Ele começa com os sentidos são importantes, mas não nos dão certeza de coisa alguma. A gente tem que fazer a ascensão, subir para a razão, é o conhecimento intelectivo, que esse é o conhecimento superior. Então, de acordo com o texto, como Platão se situa diante dessa relação, estabelecendo um abismo intransponível entre as duas, privilegiando os sentidos e subordinando o conhecimento a eles. Não. Ele vai dizer que os sentidos é uma parte, né? Não tem, a gente começa a ascensão do conhecimento pelos sentidos, mas não podemos ficar neles porque eles nos enganam. Atendendo-se à posição de Parmênides de que a razão e a sensação são inseparáveis. Não, são separáveis. Afirmando que a razão é capaz de gerar conhecimento, mas a sensação não. A sensação sim, mas não o conhecimento perfeito, né? O conhecimento ideal, que é o do mundo inteligível. Rejeitando a posição de Parmênides de que a sensação é superior à razão. Não, Parmênides não defende isso, né? Ele estabelece um abismo intransponível entre as duas. Afirmando que a razão é capaz de gerar conhecimento, mas a sensação não. É o que ele está falando aqui, então é essa aqui, né? Mas ele não inviabiliza, né, de forma mais aprofundada o conhecimento da obra de Platão. A gente sabe que ele não inviabiliza a sensação. Mas como aqui o texto está falando sobre isso, então é a letra D, né? Afirmando que a razão é capaz de gerar conhecimento, só ela pode nos fazer acessar o mundo inteligível. A sensação não. A sensação é os primórdios do conhecimento. Todo conhecimento a gente aprende a conhecer com os sentidos. Mas não podemos ficar neles porque eles nos enganam, dizia Platão, né? Então são ilusórios. Na sua obra, A Crítica da Razão Pura, Kant escreve, né, se todo o nosso conhecimento se inicia com a experiência, isso não prova que ele deriva por inteiro da experiência. Porque, por exemplo, os animais têm sentidos, mas não produzem conhecimento. Por quê? Porque não tem razão, não tem entendimento, não tem estrutura, nem a faculdade do entendimento. Levando em consideração esse fragmento e a maneira como Kant se posiciona em relação ao empirismo e ao racionalismo, disserta sobre como se dá o processo de conhecimento para esse filósofo. Como é que se dá o processo de conhecimento para o Kant, né? Existem duas estruturas a priori, né, que nós já nascemos com elas. A estrutura da sensibilidade, a faculdade da sensibilidade, e a estrutura da faculdade do entendimento. Quando a gente já nasce com essas duas estruturas. Elas são inatas, as estruturas. Não existe conhecimento inato para Kant. Nós não nascemos com nenhuma ideia. Toda ideia vem da experiência. Mas essa ideia, para ser transformada, que veio da experiência para ser transformada em conhecimento, ela precisa do entendimento, entendimento que vai organizá-la logicamente. A faculdade da sensibilidade faz com que a gente perceba as coisas. Visão, a gente vê, ouve, sente o cheiro, o sabor, toca. E aí a gente coleta dados da realidade. Esses dados vêm de forma, muitas vezes, caótica. O entendimento é fazer o quê? Organizar esses dados, essas informações e transformar em conhecimento. Então, a estrutura da sensibilidade capta os dados e informações da realidade. A estrutura do entendimento organiza esses dados e informações e transforma em conhecimento para o Kant. Então é assim que funciona para ele. O conhecimento é assim que se dá. Então nós precisamos tanto dos sentidos quanto da razão para conhecer. Então o empirismo, quando ele diz que nós conhecemos graças aos sentidos, ele não consegue explicar porque nós precisamos da razão. O racionalismo, quando diz que nós conhecemos graças à razão, ele não consegue explicar, porque sem sentidos, a razão não tem o que pensar, não tem dados, não tem informações, não tem o que lidar. Né? Uma razão seria vazia, né? Não adiantaria nada você ter a razão, que é a capacidade de conhecer, sem ter elementos, dados, informações para transformar essas dados e informações em conhecimento. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham compreendido o conteúdo. Hasta la vista, babies, e até a próxima.